Bom dia, gente. Sou o professor Eupídio, na matéria de Física, tá? Gente, antes de a gente começar o nosso objetivo da aula, os conteúdos da aula, eu quero começar com um experimento. Eu já dei um pouco de tempo, então eu quero começar com ele. Bom? Aqui eu tenho duas garrafas. Uma garrafa que tem ar, tá? Nossa garrafa de controle. E na outra garrafa, eu já coloquei um pouco de cipó aqui. Esse cipó aqui foi bicarbonato de sódio. Agora, tem esse vinagre aqui. Vou misturar o vinagre com o bicarbonato de sódio. Eu observo que está tendo uma efervescência. Está fervendo isso aqui. A efervescência aqui está liberando essa mistura de vinagre e bicarbonato de sódio e libera uma quantidade de dióxido de carbono. Então, aqui tem a garrafa que tem dióxido de carbono e aqui tem uma garrafa só com ar normal. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar essas duas garrafas aqui lá fora, deixá-las no sol, solzinho hoje, tá bom esse experimento. Depois eu volto e dou continuidade à aula, tá? Então eu vou lá fora deixar essas garrafas. Então pronto, gente, retornando continuando a nossa aula, já deixei as garrafas lá pegando o sol e no momento oportuno, se der tempo, a gente vai voltar lá e pegar essas garrafas, tá? Então vamos, hoje nós vamos falar, nosso objetivo é falar sobre as mudanças climáticas com a relação dela com o efeito estufa. Tá? Essa é a ideia básica de hoje. Então a gente vai começar com o efeito estufa. Agora, pergunto para vocês, o que é o efeito estufa? Alguém sabe o que é efeito estufa? Você? Efeito estufa é o aumento de calor? Vamos ver isso aí. Efeito estufa tem a ver com desmatamento? Pode ser, né? Vamos melhorar essa ideia. Gente, estou percebendo que muitos de vocês não sabem o conceito de efeito estufa. Então, vamos para o quadro mesmo? Então, ó. Primeiro, o efeito estufa vai se dever à questão do calor. Então, onde que vem o calor do nosso planeta? Vem do Sol. Então, o Sol, através de ondas eletromagnéticas, vai transmitir o calor que vai chegar aqui na Terra. A Terra vai absorver este calor e vai o quê? Reemitir. Ela remite esse calor. Bom? Só que tem uma coisa interessante. Antes da gente dar continuidade, eu quero fazer uma enquete com vocês. Vocês acham que o efeito estufa ele é uma coisa boa ou ruim? Quem acha que ele é bom, levanta a mão. Isso. Quem acha que ele é ruim, levanta a mão. Quem acha que é ruim, a maioria. Tá? Vamos verificar se é bom ou se é ruim. Eu estou olhando para cá. O Sol emite esse calor chamado de onda eletromagnética, chega aqui, a Terra absorve e depois remite. Só que bem aqui acontece uma coisa interessante. Vocês não conseguiram observar? Não? Porque vocês não estão vendo com o zoom, gente. Eu vou dar um zoom aqui na nossa louça digital. Ó, aqui, olha o zoom digital aqui, ó. Isso, vem aqui a Terra, aqui é a nossa atmosfera. Tá? Então, novamente, a luz vem do Sol com o calor, vem para cá, baixa a Terra, absorve e remite. Só que na atmosfera nós temos alguns gases conhecidos como gases do efeito estufa. Alguns deles são, por exemplo, água, vapor de água. Tá? Outro, o dióxido de carbono, que é exatamente o que tem na nossa garrafa. Tá? E outro é o metano. O que esses gases fazem? O calor remexido na Terra, eles absorvem e depois que eles absorvem, eles remitem em todas as direções. Então eles remitem esse calor aqui em todas as direções. Mas o que isso quer dizer? Vamos para a nossa escala agora macro. Isso quer dizer que depois que ele absorveu, ele fez com que parte do calor fosse para fora, parte do calor vai para fora da Terra, e parte do calor volta para a Terra. Então parte do calor volta para a Terra. Com essa parte do calor voltando para a Terra, nós temos mais calor e, portanto, nós temos um aumento da temperatura da Terra. Tá? Então, aumentamos a temperatura da Terra. Para a gente ver essa importância desse aumento da temperatura da Terra, aqui, ó, eu fiz toda a temperatura do planeta. A temperatura do planeta média, temperatura média, tá? No caso, com o efeito estufa, nós temos o valor de 15 graus Celsius.
Aí você fala assim, ô professor, isso não é verdade. Cuiabá bate 30 graus quase todo dia, como é que quase 15 graus? Gente, não estou falando que é de Cuiabá, estou falando que é a média do planeta. São vários pontos no planeta e são por um período grande de tempo, tá bom? Não é só daqui. Bom, agora é o seguinte, sem o efeito estufa, quanto que será que seria a nossa temperatura do planeta? Seria de menos 18 graus Celsius. Gente, com essa temperatura aqui, até Cuiabá que é quente, ficaria frio. Então, uma coisa importante, se todo o planeta está esfriando, ele está se congelando, é fácil ter vida em lugar que só tem gelo? Como a gente sabe, não é fácil ter vida nesse tipo de locais, certo? Então, quer dizer que a vida como nós conhecemos e a diversidade que nós temos só é possível graças ao quê? Ao efeito estufa. Porque com essa temperatura aqui nós não teremos a vida e a quantidade que a gente conhece atualmente. E só para ter uma ideia aqui de quanto que é a diferença entre um e outro. Você pode dizer qual que é a diferença daqui para cá? Um menos o outro? Sabe o que é? 3? Não, presta atenção no sinal, tá? Quanto que é? Isso, 33. A diferença é de 33 graus Celsius. Ou seja, devido ao efeito estufa, o nosso planeta tem uma elevação de 33 graus Celsius. Isso é excelente, novamente, para a nossa vida no planeta. Ok? Então, aquela pergunta que eu falei para vocês. Isso quer dizer o quê? Que o efeito estufa ele é benéfico. Ok. Agora vamos para o próximo tópico, que é o aquecimento global. Novamente, vocês sabem o que é aquecimento global? Aquecimento global? Aquecimento do globo. Uma ideia interessante, eu acho que até concordo com você. Aquecimento do globo, aquecimento global. Ok. Se deve aos carros. Deve aos carros. Você? Aquecimento global é ruim? Vamos ver. Falar que é ruim. Então, gente, vamos fazer uma opção. Quero fazer uma enquete para vocês. Quem acha que aquecimento global é uma coisa ruim? Levanta a mão. Gente, quase todo mundo acha que aquecimento global é ruim. Quem acha que é bom? Praticamente poucas pessoas, tá? Então, o aquecimento global é ruim, segundo vocês. Vamos analisar aqui. Então, novamente, temos a efeito estufa, certo? Que é o quê? É a manutenção do calor devido aos gases do efeito estufa. Mas, tem aquele ditado que pode ser o seguinte: tudo que é em excesso faz, exato, isso aí faz mal. O aquecimento global é o efeito estufa, só que em excesso. Então, se antes a nossa temperatura média do planeta era de 15, agora passa a 15,5, daqui a pouco 16, daqui a pouco 16,5, daqui a pouco 17. Então está aumentando a temperatura, como alguém disse ali, ó, é um aquecimento do globo global. Então estamos aquecendo o globo. Só que uma coisa, com esse aquecimento global, o que será que vai acontecer? Mas antes de pensar melhor, e o seguinte, vocês podem me dizer o que está gerando esse aquecimento global? Aquilo que ele é a sua ideia do carro, exatamente. O carro, quando ele polui a atmosfera dele queimado de combustíveis, ele está contribuindo para o efeito global, para o aquecimento global. Mas o gente, desmatamento, isso, outro, queimadas, exatamente, o desmatamento e a queimada, ele faz com que as plantas que são responsáveis por tirar dióxido de carbono da atmosfera, elas façam a liberar esse dióxido de carbono quando a gente queima. Exatamente essa ideia aí, 10 excelentes, tá? Então, gente, mais uma ideia aí? Mais uma ideia? Só isso daí? Então, tá. Então, o aquecimento global dele é a ação do ser humano, essa ação antrópica. Qual a sua ideia? Peito, vai. Gente, pode parecer cômico, mas realmente, o grosso produz muito gado de corte. Durante o processo de vida do gado, ele peida bastante. E nesse peito dele tem um gás que é o nosso metano. Então o metano ele também vai contribuir nesse processo. Então é interessante a gente pensar também sobre o nosso consumo de carne. Tá? Gostei da sua participação. Então, esse aquecimento global vai gerar o quê? Mudanças climáticas. Você sabe o que são mudanças climáticas? Mudança do clima. Tá, sim, mas como mais um pouquinho? Mais uma ideia, gente. Muito calor? Muito calor, exatamente. Chuvas? Sim, exatamente. Então, gente, as mudanças climáticas fazem com que nós tenhamos excesso de calor em certas épocas do ano, excesso de chuva em outras regiões e até frio. Frio também. Porque com essa grande quantidade de calor que nós temos aqui, nós temos muita energia no nosso planeta. E essa energia faz com que o planeta tenha um movimento de massa
elevadas, fazendo com que até massas polares consigam ir em regiões que historicamente elas não iriam. Então, até frio intenso, nós podemos ter mais com isso. Percebam que mas também acontece isso, tá bom? Então, ó, biomissão de interação humana são ações que geram mudança no clima. Mas tem como a gente fazer alguma ação para reduzir isso? Alguém consegue pensar na informação? Não? Ó, dica. É só tirar o gás do efeito estufa. Ajudou? Ajudou? Não? Então pense aí, o que você acha que você? Para de andar de carro? Então, para andar de carro é complicado, né? Mas eu acho que andar de carro elétrico vai ser mais fácil. E outra coisa também, utilizar placas solares. Mato Grosso possui grande capacidade de gerar energia elétrica através de placas solares devido à nossa grande incidência de sol. Tá? Mas outra aí, gente, a poluição, reduzir a poluição, concordo, reduzir a poluição ajuda bastante. Que a poluição também gera gases de efeito estufa. Tá? Então, gente, mais uma aí? Então tá. Então é o seguinte, nós temos várias ações que nós podemos praticar para reduzir isso. E uma delas, que a gente já falou sobre queimar o escapamento, se a gente plantar mais árvores, se a gente fazer um replantio de florestas, ou de plantas normalmente mesmo, essas plantas vão absorver esse dióxido de carbono que está na atmosfera, então também vai contribuir para a redução do efeito estufa e, nesse caso aqui, do aquecimento global. Ok, gente? Vamos ver aqui? Não. Então, gente, ó, vamos lembrando da nossa garrafinha? Vamos voltar para a nossa garrafinha? Eu vou lá fora, pegar a nossa garrafinha e depois a gente dá continuidade, tá? Gente, aqui tem a nossa garrafinha, o que eu vou fazer? Vou passar aqui para o primeiro, vocês vão pegar e ir repassando, tá bom? E você? Segura a garrafinha para ver uma vez que você percebe. Você percebeu que uma está mais quente que a outra? Interessante. Passa para o próximo. Você também está percebendo que tem uma diferença aí? Pega a sua calma aí. Percebeu? Qual que está mais quente? Está mais quente. Então, próximo. Percebeu a diferença? Se você está mais firme que a outra. Então, gente, uma realmente está mais firme mesmo, mas resistente por quê? A questão da liberação de dióxido de carbono faz com que tenha uma pressão maior nessa garrafinha, tá? Você percebeu a diferença de temperatura? Percebeu. Então, gente, por aqui passando, tá? Então, o que a gente pode perceber? Que nós temos o quê? Um aumento da temperatura nas garrafinhas. Qual garrafinha, gente? Qual garrafinha? Vocês aí? A garrafinha que estava o quê? Naquela mistura. Porque naquela mistura aqui houve liberação de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono faz com que o calor fique mais, permaneça mais nessa garrafa. Tá? Então, essa é a ideia. Gente, o seguinte, antes da gente ir para o nosso momento final, vamos para o nosso momento final e vamos recapitular o que a gente viu hoje na aula. Na aula nós vimos hoje o seguinte, nós vimos hoje aqui, existe uma relação entre as mudanças climáticas e o efeito estufa. O efeito estufa é o calor que vem do sol, vem para a terra absorve, reemite isso, reemite esse calor, e este calor é absorvido por gases do efeito estufa e reemite em todas as direções. Sendo assim, parte do calor retorna para a Terra e parte é perdido. Esse calor que é mantido da Terra faz com que nós tenhamos uma elevação da temperatura na Terra, e isso propicia uma coisa muito boa, que é a nossa vida no planeta. Sem essa temperatura não temos vida. Só que a ação humana faz com que esse efeito estufa seja o quê? Exagerado. E aí, em nome desse efeito estufa exagerado, a gente chama de aquecimento global. Como o nosso colega disse, é o aquecimento do globo. E então o ser humano faz diversas ações que a gente discutiu hoje que fazem esse aumento da quantidade de gases do efeito estufa. Com isso, nós temos mudanças climáticas, fazendo que tenha mais seca, mais chuva, mais frio, ou seja, eventos climáticos extremos que estão se intensificando e aumentando. E também a gente discutiu ações que a gente pode fazer, que é reflorestamento, que é o uso de carro elétrico com geração de energia elétrica, tá? Pensar sobre as formas de energia, também a poluição, como a nossa colega disse, tudo isso. Vamos para o nosso momento agora, final da aula. Eu costumo dizer isso para vocês pegam um aqui e repassam, tá bom? Eu vou começar a ler aqui o exercício aqui para a gente compreender o que vai ser feito. Vocês vão pegar isso aqui, responder agora ou na casa de vocês, e na próxima aula a gente vai discutir sobre essas questões. Primeira questão:
No experimento realizado, a garrafa com dióxido de carbono apresentou uma temperatura superior à garrafa de controle. O controle é aquela que não tinha dióxido de carbono. Tá? Mostrou uma justificativa para a diferença de temperatura observada entre as duas garrafas e ganhou o resultado experimental ao fenômeno real do efeito estufa na atmosfera terrestre. Então, se vocês observarem essa diferença de temperatura aí, por que vocês acham que isso está acontecendo? O que será que tem na garrafa? Será que está relacionado ao que a gente percebe no efeito estufa? É isso que vocês têm que justificar nessa pergunta. Segunda pergunta. O aumento da concentração de gases de efeito estufa resultantes resulta em mais energia retida na atmosfera, o que pode levar a mudanças climáticas, como secas prolongadas ou chuvas intensas. Pense em uma proposta de intervenção que utilize o conhecimento científico para minimizar os impactos das mudanças climáticas. Mas vamos pensar sobre o que vocês acham que deve ser feito ou que pode ser feito para que a gente consiga reduzir essas mudanças climáticas devido ao efeito estufa, assim como a gente discutiu hoje. Eu vou colocar isso aqui. Então, gente, faça a atividade, a próxima aula a gente vai discutir essas questões aí, tá? E interessante que vocês façam o tempo de fazer sozinho, depois a gente se sente em paz para discutir essas questões, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Não? Você vê? Então, a minha aula será